Bom dia, estamos dando continuidade ao nosso projeto e hoje nós queremos falar sobre a sabedoria no reino. E o apóstolo Paulo, em Efésios 1,17, ele diz que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos dos vossos corações para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança dos santos. Nós observamos aqui que o próprio Paulo estava pedindo à igreja de Efésios que houvesse o quê? Um espírito de sabedoria. E nós entendemos de que o reino de Deus, ele tem como essência a própria sabedoria. Pois quando nós oramos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus é que reine entre nós a presença dele. E a presença dele, quando se manifesta, manifesta o quê? A sabedoria. E sabedoria é a habilidade de você discernir realmente o que, não só o que é certo. A sabedoria não é apenas saber o que fazer, mas é discernir o que agrada a Deus e agir no tempo, na hora e da maneira certa. Quer dizer, você ter o espírito correto. Então, sabedoria não é só saber o que fazer, mas é você ter profundidade naquela decisão ou naquela atitude que você vai tomar naquela situação. Então, aqui em Tiago 3,17 diz: a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Então a sabedoria que vem do alto, ela excede a sabedoria humana, porque é evidente de que tem pessoas que são sábias no sentido da habilidade na sua profissão, naquilo que ela faz, mas a sabedoria do alto, ela aqui estabelece, primeiramente ela é pura, na verdade ela manifesta com graça, com pureza, com habilidade, mas ela também traz o que? Ela é pacífica, amável. Então quando a pessoa busca a sabedoria do alto, ela vai ter uma atitude, ela vai refletir, na verdade, nessa atitude, o reino de Deus. Então nós temos sim que buscar esta sabedoria do alto. E quanto mais perto, quanto mais intimidade, quanto mais nos relacionamos com Deus, mais nós vamos desenvolver essa sabedoria. Porque Deus está buscando sim no seu povo pessoas que tenham sensibilidade. É evidente que todos nós estamos num processo de crescimento, de conhecimento, e quanto mais a gente conhece a Deus, mais parecido vamos ser com Ele. Então, a sabedoria do reino, ela discerne espiritualmente. É uma habilidade também espiritual, porque você traz o discernimento e compreensão além daquilo que é natural. Também a sabedoria do alto tem a ver com a inteligência emocional alinhada com Deus. É você ter em Deus e o Espírito Santo que foi enviado para nos guiar em toda a verdade. Ele vai trazer um equilíbrio emocional e nós vamos nos comportar com inteligência emocional no sentido de comportamento, de reações, palavras, de atitudes. Então, Deus se manifesta e nos traz clareza e como aplicar as verdades da inteligência emocional no reino, na nossa vida. Então nós temos o Espírito Santo que pega essa inteligência emocional e nos traz então uma restauração plena nas nossas emoções. É a sabedoria do alto que vai nos dar discernimento de como tratar certos pensamentos, sentimentos em nós que muitas vezes nos prende. E a sabedoria, quando manifesta, então ele nos impulsiona a tomar as decisões, nos impulsiona a confrontar de maneira certa os sentimentos e emoções que estão dentro de nós.
Porque se nós não temos a sabedoria, nós vamos agir no ímpeto. Nós vamos ter uma reação impulsiva. E então as nossas emoções vão se manifestar, às vezes, desequilibrando o ambiente. Então, a inteligência emocional na dependência do Espírito Santo é, então, a manifestação da sabedoria do alto. A capacidade também, a sabedoria traz capacidade para gerar vida, paz e justiça, que é a marca do reino. É a sabedoria do alto que vai nos capacitar realmente a manifestar de maneira pacífica. A sabedoria do alto também vai nos conectar com a verdadeira paz. E a paz não é só a ausência de guerra, a paz que excede todo entendimento. Então a sabedoria, quando ela é manifestada, que é na verdade uma manifestação do Espírito Santo, ela então vai nos guiar de maneira equilibrada, justa, coerente, e nós vamos trazer o reino de uma maneira mais prática. E a sabedoria também vai evidenciar o quê? A nossa maturidade. Você vai agir sempre com esta habilidade, com maturidade. Você não vai ser imaturo nas suas reações, nas suas palavras, nas suas opiniões. Você vai ter esta habilidade de você discernir, de avaliar bem antes de falar, de agir. Então a sabedoria do alto, ela se manifesta de várias maneiras, mas uma delas ela é pura, pacífica, ela é agradável, ela traz uma solução para os desafios. Um exemplo, vamos citar 3 exemplos aqui de sabedoria na palavra. Salomão. Tem uma situação onde 2 mães deram à luz aos seus filhos e conviviam no mesmo ambiente, e uma das crianças morreu. E aí então a mãe que perdeu aquela criança que estava morta foi lá, a outra estava dormindo, foi lá e trocou a criança. Era um nenenzinho ainda. Trocou a criança e pegou a criança, entregou o filho morto para a outra, e sem ela estavam dormindo, a outra estava dormindo. E aí então, mas a mãe verdadeira percebeu que aquele filho morto não era o dela. Mas ficou aquela disputa entre um e outro. Aí foram até Salomão. Chegaram e contaram a história para ela. Olha, a situação foi bem assim. Daí nós não sabemos. Ela falou, não, esse aqui é o meu filho. A outra falou, não, é meu, e ficou a disputa. Quantas vezes nós, às vezes, vamos conversar ou aconselhar ou ter uma oportunidade entre 2 pessoas onde as opiniões, cada um quer ter razão. E quando a gente tem essa oportunidade de aconselhar, nós precisamos de sabedoria. E eu tenho assim um entendimento que a moeda, geralmente a gente ouviu que a moeda tem 2 lados. Eu compreendi que a moeda tem 3. Ela tem 3, tem a face, a coroa, mas tem aquele bem tracinho no meio, que para mim, ali está a resposta. Quando você está num conflito, os 2 querem ter razão. Quando no casamento, um está disputando, não, você que está errado, você que está errado, ali está, cada um tem a sua própria verdade baseado numa reação, e muitas vezes os 2 estão errados. Então, para mim, a moeda ela tem 3, por quê? Porque aquela parte fininha é onde que nós vamos ter o equilíbrio. E Salomão estava nessa situação. E ficavam aqui defendendo, a outra defendendo ali, falavam, vamos resolver isso. Ele chama o soldado para trás uma espada. Já que vocês 2 estão disputando a criança, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar a criança no meio, você fica com a metade, você fica com outra. E o rei, ele tinha autoridade para até dar esta ordem e ser efetuada. Mas só que então a mãe verdadeira, ela toma uma atitude. Não, olha, rei, não faça isso. Eu prefiro perder o meu filho para ela, mas eu quero preservar a vida do meu filho. A outra, não, vamos cortar mesmo. Então o que aconteceu? Salomão toma a decisão correta. Fala, não, esta aqui é a mãe, porque a mãe quer proteger o filho. Essa outra não é a mãe, porque para ela, vamos então, já que vamos
vamos ver quem é que ganha. Na verdade, quem ganhou foi a mãe verdadeira, que protegeu. E que inteligência, que sabedoria de Salomão, e isto foi reconhecido. Aqui em 1 Reis 3:28 diz: todo Israel reconheceu que havia a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, quando nós também buscamos essa sabedoria, nós vamos ter momentos na nossa vida que nós vamos trazer a resposta, uma clareza, e nós vamos trazer uma orientação com sabedoria. Agora, tem um detalhe, só vou dar trazer a memória para vocês. Existe o dom do Espírito, que é o dom de sabedoria, palavra de sabedoria. Aí é uma manifestação mais específica do Espírito Santo trazendo palavra de sabedoria. Então, o Espírito Santo também gera em nós esse dom. Mas aqui a sabedoria, como uma busca, vai além do dom do Espírito. Nós vai numa intimidade maior com Deus. Então, no reino, não reagimos, não devemos reagir por impulso. Vamos buscar essa sabedoria para discernir antes de decidir. Salomão buscou isso, então nós temos que ter esse propósito. Um outro exemplo de sabedoria é José. José era um homem temente a Deus, mas todo o treinamento que Deus deu a ele, desde o momento que ele teve um sonho, que ele seria realmente alguém que Deus levantaria, ele foi perseguido pelos irmãos, ele foi colocado num poço, ele foi vendido como escravo, ele foi testado por aquela mulher, aquela tentação, mas em todas essas situações, o Senhor Deus estava com ele. Então aí vem a questão do sonho do faraó. E ele busca a Deus, ele se coloca diante de Deus e fala: olha, o meu Deus realmente tem a interpretação desse sonho. José, ele tinha essa disposição de buscar a Deus, de buscar a revelação daquele sonho, de ter realmente esta habilidade. E então ele vai até o faraó e revela aquele sonho de faraó. Então nós também temos que buscar sabedoria para revelarmos muitas vezes os mistérios de Deus. E José fazendo isso, então quando ele conta e dá a direção para faraó, que eles tinham que durante 7 anos guardar, reter, construir uma estrutura, porque viria os 7 anos de fome, onde eles usariam todo aquele recurso que estava armazenado nos primeiros 7 anos. E aí então ele diz: olha, você precisa ter, rei, alguém para administrar isso. Rei não, faraó, desculpa. Então aí em Gênesis 41:39, visto que Deus revelou tudo isso, não há ninguém, faraó, dizendo, visto que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como você. Então faraó reconhece esta sabedoria quando ele traz a revelação do sonho e traz direcionamento. Então, quando nós buscamos a sabedoria do alto, também Deus vai compartilhar conosco, vai revelar para nós o propósito dele. E existem situações em que nós traremos clareza numa situação lá no trabalho, na nossa vida familiar, em todas as circunstâncias. Por isso, nós temos que buscar essa sabedoria. A sabedoria do reino antecipa a crise, gera estratégia e sustenta gerações. Foi o que aconteceu com José. Então nós, como buscando essa sabedoria, nós vamos antecipar um problema e vamos trazer a direção para a solução. Quem anda no reino não vive apenas por revelação, mas sim por sabedoria. Então nós temos que buscar a sabedoria, e quando a revelação de Deus se manifesta e nós somos sábios, nós vamos ter a atitude correta. Então Deus, ele usa cada um dentro daquele
momento, mas quando nós tomamos a decisão de ter intimidade com Deus, de buscar a sabedoria do alto, então nós vamos manifestar o reino de uma maneira especial. Então quem anda no reino, ele está em sintonia fina com Deus, e então que as palavras que o salmista diz, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis. Então quem busca a sabedoria, ele vai pedir, Senhor, e agora? Como é que eu vou reagir nessa situação? Que palavra, que direção? Então esta busca de sabedoria nos leva o quê? A prever, analisar e direcionar, a prever o quê? Uma crise, trazer a solução, e foi o que aconteceu com José. Agora tem Abigail. Abigail era esposa de um rei e ela chega, ela vai com uma mulher sábia para proteger o seu esposo, e Davi estava disposto a ir lá para destruir aquela situação, vencer aquela situação. E Abigail viu Davi e se prostrou diante dele. E bendito seja o Senhor, bendito seja você por seu bom senso. Então Abigail tem uma atitude de ir lá e poupar aquela situação. E aí então Davi vê a sabedoria dela. A sabedoria do reino sabe quando falar e quando agir. Então Abigail, ela foi numa atitude, e então depois até ela se torna parte ou esposa de Davi. A atitude sábia pode interromper ciclo de conflito e morte. Então havia sim, Davi iria para realmente matar o marido de Abigail, ela age de uma atitude correta. Então o que impede a sabedoria no reino? Orgulho. Provérbios 16, 18 diz: o orgulho vem antes da destruição. A impulsividade também é outra coisa que impede a sabedoria emocional. O que acontece? Provérbios: quem é paciente tem grande entendimento. Então a impulsividade, que é a palavra dura, excita a ira. Então o que acontece? Você vai ter uma consequência de você reagir com impulsividade. Você vai realmente ferir pessoas, e você também vai se autoferir quando você explode. Porque quando você reage assim de uma maneira impulsiva, você fica triste de ter falado o que não devia. Mas quando estamos buscando a sabedoria do alto, nós temos que entender de que Deus, Ele vai nos dar habilidade para você não responder, não reagir de uma maneira inconsequente. Então a impulsividade bloqueia a sabedoria. Outra coisa que é a base da sabedoria é a falta de temor do Senhor. A falta do temor do Senhor é o quê? Você não ter intimidade com Deus, porque temer a Deus não é ter medo dele. É você ter reverência, é você ter realmente consciência de quem Deus é. Então, quando você tem esta intimidade, então você teme. Agora, aqui em Provérbios 9, 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme ao Senhor, você realmente tem Deus no seu devido lugar. Então entenda o seguinte: sem temor o reino não governa. Sem reverência, sem consciência de que Deus está no seu devido lugar, o reino não se manifesta. Mas quando nós reverenciamos, nós temos intimidade com Deus, quando nós entendemos de que Ele é soberano, que Ele é o Criador, que Ele é o Rei dos Reis, então esta reverência traz a presença dEle. Porque quando nós desenvolvemos isso, então o governo do reino se manifesta, porque nós estamos reconhecendo. E aí sim, no Pai Nosso, Jesus está ensinando: venha o teu reino. Venha, Senhor, e cumpre a tua vontade. Então, como crescer em sabedoria? Primeiro, pedir com fé. Peça sabedoria. Sim, porque aquele que
tem falta de sabedoria, está aqui em Tiago 1,15, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Segunda coisa, submeta-se às decisões ao governo de Deus. Provérbios 3,5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se desvie no seu próprio entendimento. Então, esta sabedoria realmente que se estabelece para nós, para trazermos o reino, nós temos que dizer: Senhor, eu não vou agir na minha opinião, eu não vou me desviar no meu ponto de vista, eu vou buscar ao Senhor, eu vou confiar no Senhor de todo o meu coração. Então, esta disposição agrada a Deus, porque tem uma frase que eu ouvi há muito tempo, que Deus não resiste uma oração sincera. Deus não resiste um coração quebrantado. Então, que haja no nosso coração, sim, esta decisão de falar: Senhor, eu confio, eu entrego, Salmo 37, eu entrego o meu caminho, eu entrego essa situação, me dá, Senhor, direção. Outra coisa, para você trazer a sabedoria, é você andar no Espírito, não na carne. É você estar se sujeitando ao Espírito Santo. Gálatas 5,25 diz: se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Se estamos conectados com Deus, o Espírito Santo vai nos revelar o propósito dele. Então, que nós possamos, queridos, tomar a nossa decisão. Se você precisa, todos nós precisamos, se você decide buscar a Deus, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, a primeira coisa a ser buscada no reino é a intimidade, mas pedir a sabedoria do alto. Nós precisamos, e principalmente nos dias que vivemos, quantas pressões, e você tem tantas vozes, tantas informações que vêm para nós, para tentar tirar a nossa atenção do foco. Porque o Evangelho, o reino de Deus, Jesus estabeleceu, porque amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então nós somos chamados para termos a plenitude, a amar a Deus sobre todas as coisas. Mas todas essas vozes, e a mídia, por exemplo, tem tanta coisa, porque a gente acha que se está na internet é verdade, e infelizmente não. Existem muitas distorções, muitas vozes. Se você vai pesquisar alguma situação lá, você vai buscar resposta pelas redes sociais, você vai ouvir várias opiniões. Mas a fonte da sabedoria está na nossa intimidade, está na nossa fé, está na nossa dedicação, na nossa consagração a Deus, de nós nos colocarmos, realmente dizer: Senhor, eu preciso de sabedoria. Senhor, eu estou numa situação aqui, na minha família, no meu trabalho, no meu chamado, eu estou precisando de sabedoria. Que eu possa realmente, que eu possa ter, Senhor, da tua parte, essa direção. Então, esse coração sedento, nós vamos estar conectados. Então, busque sim este espírito de sabedoria que Paulo falou na oração de Efésios. Que Deus possa nos dar também um espírito de revelação, de compreensão do que é nós estarmos realmente se colocando e trazendo o reino. Em Colossenses diz assim: pedimos que vocês, 1, 9 e 10, pedimos que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus e com toda a sabedoria e entendimento. Então, o conhecimento da vontade de Deus, porque muitas pessoas dizem: Carlos, o que eu faço para descobrir a vontade de Deus? Primeiro, se envolva com Ele, esteja com Ele. Mas aqui está dizendo: olha, o pleno conhecimento, crescer na graça e no conhecimento. Conhecer exige tempo. Então, que sejamos cheios do pleno conhecimento, com toda a sabedoria. Porque o conhecimento sem sabedoria
pode ser uma armadilha para as pessoas que não têm estrutura emocional e espiritual, porque aí pode nascer o orgulho. Olha como eu sei, eu tenho todas as respostas. Não, a verdadeira sabedoria reconhece quem é Deus. Então que nós possamos sim, hoje, declararmos: Senhor, governa a minha mente, governa as minhas decisões. Vem, Senhor, e dirige as minhas palavras. Me dá, Senhor amado, palavras de sabedoria, de entendimento. Venha o teu reino. Venha, Senhor, a tua presença e me conceda sabedoria. Que nós tenhamos esta sensibilidade. E uma das coisas que a sabedoria nos traz é um coração sincero e quebrantado. O sábio, ele sabe reconhecer as suas fragilidades. O sábio, ele tem uma atitude de humildade. Humildade é o reconhecimento sincero de quem somos diante de Deus, diante das pessoas e diante de nós mesmos. A sabedoria, ela se manifesta neste reconhecimento. E todos nós precisamos ter humildade para reconhecer que só em Deus nós temos vida e vida eterna. E nós precisamos ser humildes para reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. Precisamos ser humildes para admitir as nossas fragilidades, admitir os nossos erros. Em todos nós realmente temos que ter esse coração quebrantado, pois assim nós vamos honrar a Deus e também olhar para si próprio e entender quem nós somos e quais são as nossas limitações, e as nossas limitações nós consagramos a Deus e buscamos essa sabedoria do alto. Que nesse dia você possa realmente buscar isso e que nós tenhamos um coração quebrantado para dizer: Senhor, eu ainda estou no processo. E todos nós vamos ter momentos de deslize, mas a Bíblia nos diz: aquele que permanece, aquele que continua de maneira consciente no pecado, ele vai ter a consequência. Mas nós que temos um coração humilde, nós temos a manifestação desta sabedoria. Quando pecamos, a gente corre imediatamente para dizer: Senhor, eu pequei, me perdoa. Nós vamos ser humildes o suficiente para chegar para a pessoa que nós ofendemos e vamos dizer: me perdoa. Porque quando agimos de maneira humilde, por mais conhecimento que tenhamos, nós vamos mostrar que a verdadeira sabedoria está em reconhecer que só Deus, a Ele pertence toda a honra, glória e louvor. O poder pertence a Ele. E nós temos a alegria, a satisfação de saber que somos parte desse reino e nós trazemos esperança para as pessoas. Que o Senhor nos conceda isso e que nós tenhamos sensibilidade para dizer: Senhor, me dá sabedoria. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor amado, por esse momento tão especial. Eu te agradeço, Senhor amado, porque o Senhor está nos aperfeiçoando. E eu quero, Senhor amado, interceder por todos os teus filhos. Dá-nos a sabedoria, Pai. Nos ajuda a termos entendimento, clareza do teu propósito. Revela-nos, ó Deus, os mistérios do Senhor. Nos revela, Senhor amado, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Deus, e nos perdoa pelas nossas fragilidades, em nome de Jesus. Amém.